Esse vídeo é para você que é meu paciente e também para você que é acompanhante. Nesse vídeo eu vou dar algumas orientações sobre como vai ser o dia da cirurgia, o pós-operatório, essas primeiras horas aí pós-cirurgia, que vocês ficam aí tão ansiosos em relação aos cuidados. Então vamos lá, vou explicar passo a passo. A cirurgia da rinoplastia é uma cirurgia demorada, envolve muitos detalhes. Então a duração média da cirurgia é em torno de umas 4 horas mais ou menos. Porém, você que é acompanhante pode ficar tranquilo, tá? Porque para você vai demorar muito mais tempo do que isso. Porque até você, paciente, ir para o centro cirúrgico, entrar lá, conversar com o anestesista, pegar a veia, começar a cirurgia, já vai um tempinho bom. Aí tem as 4 horas de cirurgia em média. Pode ser que seja mais rápido ou pode ser que demore um pouco mais do que isso. Acabou a cirurgia, até você acordar, ficar na sala de recuperação, vai aí 1 horinha mais ou menos. E aí quando tiver tudo certinho, você vai para o quarto. Quando você chegar no quarto, como que você vai estar, né, em relação a curativos? Então é legal você saber. Aqui na entradinha do nariz, na columela, que é esse meiozinho aqui, é o local onde a gente faz os cortes. Então você vai estar com os pontinhos aqui. Em alguns casos, quando é necessário diminuir a asa nasal, tem pontinhos aqui também nessa região, que você vai visualizar. Você vai sair também aqui na entradinha do nariz, vai ter uma borrachinha que é o molde de narina, vou pegar aqui para vocês verem. É isso aqui, olha. Esse moldezinho aqui, ele vai estar introduzido aqui na narina, como se fosse dessa forma, tá? Então você vai ver que tem uma borrachinha interna. Lá dentro do nariz você não vai ver muito, mas vai ter uma outra plaquinha de silicone, que é bem macia, para estabilizar o septo nasal, fica lá dentro, não utiliza o tampão nasal. Na superfície externa aqui, vai ter um curativo de micropore. Micropore é esse curativo aqui, que é bege, bem discreto, fininho, que a gente usa para conter o inchaço da região. E por cima desse micropore vai ter o aquaplast, que é essa talinha aqui que substitui o antigo gesso, que ele fica mais ou menos por aqui. E no rosto vai ter o taping, que é um curativo que a gente usa aqui na região da bochecha, dos olhos, para conter o edema e o inchaço. E na região aqui do bigodinho, geralmente a gente coloca uma gaze, tá? Uma gaze presa com micropore, porque é normal nessas primeiras horas, nos primeiros dias, ficar escorrendo um pouquinho de sangue nessa região. Isso é natural que vai acontecer. Então a função do bigodinho aqui de gaze é: sujou de sangue? Ótimo, chama a enfermagem, eles trocam quantas vezes forem necessários. Tem pacientes às vezes que tem que trocar várias vezes. Já tem pacientes em que o sangramento é muito discreto, que nem tem que ficar trocando. Tá? Então o único curativo que você vai mexer é realmente o curativo aqui da região do bigode. Pontinhos, plaquinha, micropore, o tape, isso você não vai mexer. Tudo bem? Nessas primeiras horas, o que é o mais importante, né, a principal preocupação de intercorrência? Seria a questão de sangramento. Então, assim, é normal e vai acontecer de ficar escorrendo um sanguinho, como se fosse babando um sanguinho nessa região e ter que trocar aquele bigodinho que eu falei para você várias vezes aí durante o dia ou durante a noite. Isso é natural que vai acontecer. O que a gente não quer que aconteça é um sangramento exagerado, em grande quantidade, abundante. Então tem algumas medidas que vão diminuir a chance de ter um sangramento aumentado. Então é interessante que você saiba, para você adotar assim que chegar no quarto. Primeira delas, manter um ambiente bem refrigerado. Então você que é acompanhante, antes do paciente chegar no quarto, liga o ar-condicionado, deixa o ambiente mais geladinho, porque se o quarto fica muito quente, muito abafado, aumenta o risco de ter algum sangramento. Outra situação que é legal vocês monitorarem, questão de compressa de gelo. A gente sempre deixa prescrito para fazer compressa de gelo no hospital aí de hora em hora. Então o hospital vai fornecer um saquinho de gelo, ou então um saquinho com água mais fria, tá? E você vai fazer compressa de gelo, envolve uma pequena toalha, gelo aqui na testa, nos olhos, na região da bochecha. Só não colocar esse gelo em cima do nariz, para não amolecer aqui o curativo. Isso também ajuda bastante. Outra medida preventiva que é fundamental para prevenir sangramento é que você não pode ficar assoando o nariz, porque dá vontade, o nariz vai ficar entupido, apesar de a gente não usar tampão, né, na cirurgia,
você sai com o nariz bem congestionado. Então, às vezes dá vontade de assoar o nariz, de ficar fungando muito forte, fazendo força. Isso não é legal, porque pode estourar um vasinho e você eventualmente ter um sangramento aumentado. Então, evitar fazer essa questão. Tá? Então, pode respirar pelo nariz, não tem problema, mas vai acabar respirando mais pela boca. O nariz vai ficar como se fosse uma gripe bem forte. E uma outra situação que pode acontecer também, principalmente em pacientes mais alérgicos, se você chegar no quarto e tal, nessas primeiras horas, ou mesmo nos primeiros dias de cirurgia, tiver crise de espirro muitas vezes não tem como você controlar, é involuntário. Se você for espirrar, não segura o espirro, senão você joga uma pressão lá para dentro e aumenta o risco de estourar um vasinho também. Então, se for espirrar, respira fundo, vai vir um espirro, não tem problema, você espirra de boca aberta, para não dar aquela pressão que seria um gatilho aí para um sangramento mais aumentado. E se acontecer de mesmo fazendo tudo direitinho, você tem um sangramento aumentado, está sangrando bastante, jorrando muito sangue. Tem algumas medidas que você vai ter que fazer. Isso vale tanto para o hospital quanto em casa, caso isso aconteça. É raro acontecer, mas é importante que você saiba quais são os primeiros cuidados. Primeira coisa, qual que é a nossa reação geralmente quando isso acontece? Geralmente a gente vira a cabeça para trás e acaba engolindo muito sangue. Aí isso é muito ruim, porque o estômago já está irritado naturalmente da cirurgia e tudo, fica cheio de sangue, dá uma náusea, aí acaba tendo vômito, quando tem o vômito dá uma pressão, sangra mais, aí virou aquela bola de neve. Tá? Então, caso aconteça que tem um sangramento aumentado, o que você vai fazer? Não é para virar assim, para fazer o contrário. Você senta na cama, na maca, abaixa a cabeça, para o sangue não escorrer lá para trás, e aí você vai tampar a narina. Tá? Então, por mais que seja com os pontinhos aqui, você pode tampar essa região para não ficar jorrando sangue aqui para frente. Tá? Então, se você vai estar ainda com esse moldezinho de narina, você tira o moldezinho, ele é bem macio, tá vendo? Pode tirar ele, tampa a narina delicadamente e fica assim, uns 10, 15, 20 minutinhos com o nariz tampado, fazendo compressa de gelo na região, porque isso é muito bom, porque a partir do momento que você tampa a narina, não deixa sair o sangue vem aqui para frente, junta sangue aqui e o próprio organismo acaba formando uns coágulos, ele coagula. Isso geralmente é suficiente para estancar o sangramento. Tá? Claro, se isso acontecer, o sangramento desse montante, a enfermagem vai te auxiliar. Se for necessário, eles vão me comunicar também, eu vou avaliar, mas é importante que você tenha esses primeiros cuidados. Em relação ao ambiente do quarto de forma geral, ar-condicionado ligado, quarto mais geladinho, cabeceira da maca da cama elevada uns 30 graus, você vai ficar deitadinho mais de barriga para cima, tá? Não pode deitar de lado nem de bruço para não bater o nariz. Então aqueles suportes de pescoço de viagem ajudam bastante a estabilizar a cabeça nessa posição para não virar, para não bater. E você vai ficar lá tranquilo. Geralmente 2 horas após a cirurgia, após finalizar a cirurgia, o hospital já costuma levar alimentação. Então você vai ter, claro, uma dieta mais leve, mais tranquila. A partir do momento que você comeu, está se sentindo bem, é interessante e é importante que você se movimente um pouquinho pelo quarto. Com a ajuda do acompanhante, senta um pouquinho, levanta, anda um pouquinho pelo quarto. Essa movimentação é fundamental. Outra coisa que é muito importante é que para alta, além de você estar se sentindo bem, sem sangramento importante, sem vômitos, tá tudo ok, é importante que você tenha movimentado, é importante que você tenha urinado também. Então é importante que você vá no banheiro, fez xixi, volta. Isso é fundamental para a gente definir o momento da alta do hospital. Qual o tipo de desconforto que você pode ter aí no hospital nessas primeiras horas? Primeira coisa, vamos lá, dor. Geralmente, sim, muito raro os pacientes reclamarem de dor no nariz. Nariz, por incrível que pareça, a cirurgia não dói. O que você pode sentir em relação a essa região aqui é uma sensação como se fosse uma sinusite. Nariz entupido, congestionado, pode ter uma dor de cabeça leve. Isso é comum acontecer. Dor forte não vai ter, pode ficar tranquilo. Um local que pode incomodar, que alguns pacientes reclamam, garganta. Como anestesia geral, intubação, alguns pacientes reclamam que a garganta está incomodando um pouquinho. Isso é relativamente comum de acontecer e com as medicações isso rapidamente se resolve. Outro local de queixa eventual de dor é mais raro, mas pode acontecer. Como a cirurgia é demorada, por mais que a gente tome todos os cuidados de posicionamento na cirurgia, a gente usa alguns coxins para amortecer e ficar
o mais confortável possível, pode acontecer de alguma extremidade óssea o paciente ficar reclamando de algum tipo de dor. Por exemplo, dor no ombro, dor no cotovelo, dor em alguma extremidade do corpo, pela posição. Mas a gente faz o máximo de cuidado possível para evitar que isso aconteça. Mas caso você sinta algum desconforto nesse sentido, só comunicar à nossa equipe, que aí nada que anti-inflamatório, medicações não vão contornar isso super bem. Outra situação que pode acontecer, mas é na minoria dos pacientes, é de eventualmente algum enjoo ou mesmo vômito. Porque durante a cirurgia a gente protege toda a via aérea para que a pessoa não degluta, não engula sangue. Mas eventualmente acaba engolindo um pouquinho de sangue mesmo, tá? Isso pode irritar o estômago e pode dar um certo mal-estar. Então, caso aconteça no hospital você ter um vômito com sangue, não precisa ficar assustado. Eu costumo falar que quando isso acontece, é até bom porque tira aquele conteúdo que estava irritando o estômago. Isso geralmente, depois que você tem aquele vômito, já dá um alívio muito grande. E é claro, no pós-operatório, a gente deixa tudo prescrito na veia. Remédio para dor se tiver necessidade, remédio para enjoo. Então a gente cerca de todos os cuidados. Qualquer coisa diferente disso, qualquer desconforto, a equipe de enfermagem vai estar ali prontamente para te atender. Outro local que alguns pacientes já relataram dor ou desconforto é bem no local do acesso da veia, tá? Tem alguns pacientes que referem uma dorzinha ali no local, mas também não é o mais comum, tá? Também é super tranquilo de ser contornado. Vamos lá, outra questão que eu gosto de explicar para vocês. Em toda rinoplastia a gente usa enxertos para poder estruturar o nariz. A primeira opção sempre, é claro, é utilizar o próprio septo nasal. A gente corrige o desvio e utiliza a própria cartilagem do septo nasal para poder montar o nariz. Nos casos em que a gente não tem essa cartilagem suficiente, a gente tem também possibilidade de cartilagem de orelha ou cartilagem de costela. Então, se for necessário no seu caso, como que é a questão da aparência da orelha ou da costela, se for necessário ser mexido? Primeira coisa, orelha. Muito raro atualmente a gente ir para enxerto de orelha, tá? Porque é uma cartilagem mais molinha. Mas se for o seu caso, como que vai ser? Tem uns pontinhos aqui atrás da orelha que você não vai ver. E geralmente quando tira o enxerto da orelha, a gente tem aqui um curativo, uma gaze presa com um ponto, aqui na frente e aqui atrás. Se você chegar no quarto e você tiver com esse curativo preso da orelha, não é para puxar, que isso está preso com um ponto. A gente deixa alguns dias esse curativo e depois a gente combina a retirada. Mas isso atualmente é mais raro de acontecer. Costela, uma coisa que é relativamente comum a gente utilizar. Como que é o cortezinho da costela? Então, a costela, quando precisa, é feito um cortezinho nessa região para a gente tirar um pedacinho da cartilagem, tá? Não quebra a costela, não arranca a costela fora, tá? Pode ficar tranquilo. Porém, mesmo tirando um pequeno pedacinho, é um local que dói, tá? Então aqui você vai reclamar de dor. Nesse local, a gente dá várias camadas de pontos internos e dá um ponto intradérmico para a cicatriz ficar o mais discreta possível. Por cima dessa cicatriz, a gente coloca um taping também, que é um curativo, nessa região, tá? Esse curativo do taping, você não vai tirar. Isso a gente só vai tirar no primeiro retorno, que é feito em geral com 10 dias. Então, junto com os pontinhos e curativos todos aqui do nariz, vamos tirar o taping também dessa região e os pontinhos no primeiro retorno. Como eu falei, a costela é um local que quando mexe, tem alguns pacientes que reclamam bastante de dor. Isso é bem variável, tá? Tem pessoas que reclamam menos, que fica bem tranquilo, já outras pessoas têm um pouco mais de sensibilidade aqui na região. O que a gente faz para poder ajudar e minimizar essa questão? Sempre quando está terminando a cirurgia e eu mexi na cartilagem da costela, eu faço um bloqueio dos nervos aqui dessa região, para que você tenha uma estadia aí confortável no hospital. Mesmo fazendo isso, pode acontecer de ter dor. Então a gente deixa prescrito remédio para dor fixo no hospital. E se mesmo com esse remédio estiver incomodando, só comunicar à enfermagem que tem remédio mais forte prescrito se tiver necessidade. E qual que é o momento da alta, né? Vocês ficam aí ansiosos para receberem a alta aí o mais rápido possível, para ir para casa. Se você operou no período da manhã, você vai passar o período da tarde no hospital, descansando, fazendo todos esses cuidados que eu falei para vocês. E no final do dia e à noite, a nossa equipe vai te dar alta. Vai para casa aí com toda tranquilidade. Se você operou no período da tarde, como a cirurgia demorada, acaba mais tarde, você vai dormir no hospital, vai passar a noite no hospital e aí de manhã cedo você recebe alta. Se ficou alguma dúvida em relação a esses cuidados imediatos no hospital,
manda mensagem para a nossa equipe, manda mensagem para mim pessoalmente, que eu vou ter o prazer de poder ajudar. E eu vou gravar um próximo vídeo que eu vou falar de todos os cuidados em casa, de todo o passo a passo, desde medicações, todos os cuidados que devem ser feitos.